música, irmãos, por favor. Tomem os seus assentos, por favor. Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês todos. Hoje é sábado, dia de Santa Ceia. A gente está em Guaratuba. São agora 2 minutos, 3 para as 20 horas. E hoje é dia 5 de novembro, né? É isso? Está correto? Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, verso de número 1, por favor. Você que está sem Bíblia, acompanha aqui. As gurias já vão colocar. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 1 em diante. Eu tenho uma mensagem de Deus hoje para você. Deus colocou no meu coração. E eu quero compartilhá-la convosco. Certamente, até aqui o Senhor nos ajudou. E até a consumação dos séculos ainda estará conosco, nos conduzindo, ensinando, mostrando, né? Que Deus é bom. O diabo não presta e faz tempo, né? Aleluia e glória a Deus. Vamos lá, vou esperar um pouquinho você achar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 1, texto extraordinário do apóstolo Paulo. Muitas pessoas se utilizam de algumas palavras, né, que estão contidas aqui, porém, nem todo mundo conhece o contexto dela, né, e hoje eu quero trazer o contexto desse texto que a gente utiliza aí comumente, e você vai poder entendê-lo, né? Acredito que um pouquinho mais de facilidade. Deixa eu colocar meu telefone aqui. Aí, tá, beleza. Vamos lá, posso ler? Minha Bíblia diz assim, ó: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. De dia em dia. Não, sou eu que estou lendo errado, desculpe. Oh, Jesus. Jesus é bom. Jesus é bom. Hoje meu dia foi difícil, vocês tenham, né, paciência comigo. Que hoje meu dia foi difícil. Então vocês tenham paciência comigo que meu cérebro está mais lá do que cá, né? Hoje quando uma pessoa do alto escalão do governo me ligou hoje para me contar que o Lula está internado na UTI, né, em estado de coma e vai morrer, o desgraçado, eu quase tive uma coisa. Meu Deus, que todas as notícias que vocês estão escutando que ele está no hospital é verdade. E o melhor ainda não é o pior, o melhor, né? Teve um infarto, né? Que foi bem o que eu profetizei ainda, né? Que o desgraçado ia morrer de infarto e ia ser antes do final do ano, né? É verdade. Hoje eu tô, vocês desculpem que eu tô meio fora da casinha aí, mas tá bom. É 1, tá? 5:1, vou ler de novo. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito.
Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que, na vossa consciência, sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, diz o verso 16, que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Enche os seus olhos, incline a cabeça, vamos orar. Pai do céu, em nome de Jesus, Senhor, eu peço a tua bênção. Peço que o Senhor esteja sobre cada um de nós, nos abençoando de uma maneira especial hoje. Senhor, eu peço que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que ouçamos a tua voz. Quebranta, papai, o nosso coração para que entendamos e compreendamos qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas hoje. Em nome de Jesus, papai, aumenta a nossa fé através da pregação da tua palavra. Amém e amém. O apóstolo Pedro escreveu em uma das suas epístolas que o apóstolo Paulo era um cara muito inteligente. Ele disse: Paulo, por ter estudado tanto, escreve coisas de difícil entendimento. E muitos, não conseguindo discerni-las ou entendê-las, acabam errando. O apóstolo Paulo, ele traz para nós o evangelho em uma visão que, na minha opinião, é inconfundível. Quando a gente lê as epístolas, os ensinos, as coisas que o apóstolo Paulo fala, e ele basicamente compreende quase que todo o Novo Testamento, e por isso talvez tenha estudado tanto, né? A Bíblia diz que ele passou 20 anos, foi criado, né? 20 anos estudando aos pés de Gamaliel, que foi um dos grandes sábios daquela época. 20 anos, se você contar uma faculdade de 4 anos, são 5 faculdades, né? Estudou muito, conheceu muito. Mas
Depois de um determinado tempo, ele conheceu Jesus. Hoje as coisas são o contrário, as pessoas conhecem Jesus, depois elas vão estudar. Mas antes não. O apóstolo Paulo, Deus permitiu que ele fosse preparado, que ele tenha estudado, que ele tenha uma maneira um pouco difícil de falar, que ele use os verbos, os adjetivos de uma maneira um pouco diferente. Mas a maneira que o Espírito Santo usa ele para nos ensinar é simplesmente extraordinária, é tão limpa, tão clara, não deixa dúvida absolutamente nenhuma. E ele vem nos mostrando algumas coisas que muita gente ainda crente não acredita, não consegue entender. Talvez, quando Jesus conversando com aquele moço, doutor da lei, falando com ele, disse: olha, se você não consegue entender as coisas pequenas desse mundo, como é que eu vou te mostrar as grandes do outro mundo, né? Eu entendo até Jesus, né? Conversando com ele, com Nico. E quando dizia que para que ele pudesse ser salvo, ele precisava nascer de novo, né? E ele disse: mas como eu vou nascer de novo? Eu sendo grande vou voltar para dentro do ventre da minha mãe, né? E hoje tem muita gente na igreja assim. Quando a gente fala alguma coisa extraordinária de Deus, as pessoas dizem: mas como que isso pode acontecer? Mas como que... Mas as pessoas gostariam de utilizar a sua mente humana, o seu cérebro para entender Deus, mas você não vai conseguir. Porque a grandiosidade de Deus não cabe na nossa mente. A gente não consegue compreender, acompanhar, alcançar as coisas maravilhosas. Eu fico pensando o apóstolo Paulo, quando ele disse que foi arrebatado, foi até o terceiro céu. E ele disse que viu coisas lá, a palavra aplicada no grego eram inefáveis, impegáveis, intocáveis, extraordinárias. É sempre no superlativo, né, os adjetivos. Eu acredito que ele poderia dizer: olha, eu fui lá no céu, cara, eu vi cada coisa extraordinária que se eu contar você não vai acreditar, então eu não vou perder nem meu tempo. Porque lá no céu, eu me lembro uma vez, num arrebatamento de espírito, o Senhor me levou no céu. E eu fui no quarto céu, não foi no terceiro, foi no quarto. E o anjo que me levou era como se fosse uma loja de departamento, pastor. Mas lá tinha braço, cérebro, olho, coração, pulmão, rim. Tudo que você tem tinha lá. Sobressalente. E tinha um anjo e tinha um balcão, era igual uma loja de peça, era uma coisa incrível. E eu olhava aquilo e comecei a dar risada e falei: Jesus, que negócio que é esse aí? Ele disse: toda vez que alguém opera no dom de maravilhas, ele tem acesso a esse céu. Aleluia. É daqui que saem os olhos do cego, a perna do coxo, a coluna nova do cadeirante. É daqui que saem as coisas grandes. E ele disse: só conhece isso aqui quem vai operar nesse ministério. Como que você vai contar isso para alguém que tem uma loja cheia de prateleira e que tem um cérebro numa prateleira? Você vai falar como isso para uma pessoa? Você vai contar isso? A pessoa olha para você, começa a rir e acha que você é um, sei lá, fez um chá de durex. Vocês nunca fizeram chá de durex? É brincadeira. Hã? Fita cassete, vocês fizeram? Chá de fita, não também? Pô, negão, você não sabe o que é emoção. A gente era criança e inventava muita coisa. E as pessoas pensam isso. E eu consigo entender o apóstolo Paulo quando ele fala que as coisas de Deus para o mundo são loucuras. As pessoas nos taxam de loucos. A maneira como amamos a Deus, a maneira como nos comportamos.
o jeito que a gente pensa, vê, acha. E eu olho para o apóstolo Paulo e ele fala assim, olha como é que ele conta que você vai morrer. Ele fala assim, ó: sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer. Quando a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ele está falando, cara, quando você morrer e for pro buraco, já como ele é educadinho, né? Já pensou, negão, o pastor chegar e dizer para você, ó, negão, é o seguinte, quando a sua casa terrestre se desfizer, é muita gentileza para um ogro, né? Ainda fala, ó, cara, quando essa carcaça fedida tua descer na tumba fria, é o que ele está falando. Não é o que ele está falando? É o que ele está dizendo. Mas a maneira como ele fala, como ele aplica as palavras, faz com que ele seja diferente. E isso faz com que eu e você entendamos que a palavra ela é transformada, ela é mudada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando você fala uma coisa do seu próprio coração, ela não tem poder, mas quando ela vem do coração de Deus, ela traz com ela o seu próprio poder para que ela se cumpra, quando ela é de Deus. Você não precisa fazer força para isso acontecer. Hoje eu recebi umas fotos dos irmãos com a cara toda pintada, né? Verde e amarelo. Em Goiânia, Mato Grosso, um monte de lugar. E aí a galera falou, lembra, pastor, quando você teve a visão um ano atrás, que você viu o povo tudo com a cara pintada? Olha aí. Ficou admirada, tirando fotos e mandando para mim. Naquele tempo era uma palavra que não tinha valor, mas hoje. Então talvez em muitas oportunidades aconteça com você, de quando Deus trouxer algo para você e dar nas tuas mãos, pareça não ser valioso. Mas no momento adequado, aquilo vai ter o poder necessário para que se cumpra, para que se dê, para que aconteça na sua vida. Porque nós lemos nesse texto que nós, os crentes, não vivemos mais por vista, nós vivemos por fé. Porque Deus, ele é espírito e nós não conseguimos vê-lo. Mas no momento em que formos transformados, então o veremos. Porque então seremos também espírito. Porque então nós também não seremos mais compostos ou seremos carbono. Às vezes sabia que você é carbono e você polui a terra. Você sabia disso? E que quando os caras falam que precisa diminuir o carbono, eles estão falando que precisa diminuir a população na terra, que tem muita gente. Você nem se toca quando os caras estão falando, você está batendo palma. Ah, verdade, vamos diminuir o carbono. O carbono é você. Carbono é você, irmão. Nós somos uma pó e terra. E a gente vai voltar para o pó e para a terra. No dia em que prover a Deus. Hoje de manhã, nossa irmãzinha, a pastora Beth, teve um encontro com Jesus. Jesus recolheu ela hoje de manhã, perto das 10 horas da manhã. E parece que eu me lembro, alguns dias atrás, quando o seu marido, né, o pastor Fernando, também foi com Jesus. E eu estava com a família, e eu disse, vocês se prepara, porque daqui uns dias vai sair outro daqui. Um primeiro, o outro já vai atrás. Mas o tempo passa tão rápido que a gente nem percebe. A gente nem percebe. Porque você fala algumas coisas e você, às vezes aquilo que você falou aconteceu, você nem percebeu. E nós não estamos nos utilizando da palavra em benefício próprio, não. Eu estou dizendo para você que a palavra de Deus, ela tem poder. E quando ela é de fato de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Mas antigamente nós éramos mentirosos.
jactanciosos, amantes de nós mesmos. A Bíblia diz isso. Nós adorávamos o nosso umbigo. Eu brinco até que depois que eu fiz a cirurgia, agora eu vejo o meu umbigo. Antes eu não via ele, né? Agora eu vejo. Antes eu só com o espelho, olhava assim, né? 50 quilos a menos, agora eu vejo ele bem, né? Tranquilão. Não fica sujo mais, tá sempre limpinho, né? O médico fez um novo, né? Porque quando eu fiz a cirurgia, ele arrancou meu umbigo. A cirurgia foi grande. Depois eu tive uma hérnia enorme, né? Arrancou. Perdeu. Eu me lembro depois da cirurgia, o médico conversando comigo, quando eu acordei da anestesia. Ele falou: pastor do céu, eu te prometi uma coisa, eu vou te dar outra. Eu falei: o que foi, doutor? Porque eu fiz abdominoplastia para tirar o excesso de pele depois que eu emagreci. E tinha uma hérnia aqui. E aí, como ele cortou daqui até aqui, ele ia erguer para costurar a hérnia por baixo, mas não deu. Daí ele teve que cortar aqui de novo. E aí ele falou: eu não consegui fazer a cirurgia por baixo para tirar a hérnia, porque eu tive que costurar 4 camadas. Abriu tudo, tinha abrido a minha antiga cirurgia, né? Eu disse: tudo bem, doutor, não tem problema. Ele disse: então, eu refiz a cicatriz da sua cirurgia, ficou melhor. Ele muito sarrista, né? Ficou melhorzinho um pouco do que estava. Se é, doutor, você quer ver? Eu falei: não, hoje não. Hoje eu só quero comer, estou com muita fome. Aliás, eu queria até que se eu fosse embora, parasse de encher meu saco e mandasse a enfermeira vir logo, que eu quero comer. Eu tô azul já. Ele riu. Daí quando ele estava saindo, eu falei: doutor, posso fazer uma pergunta? Ele falou: pode. Ficou bonito? Ele olhou para mim e falou: não, só melhor. Ele disse: eu disse, né? Eu ia achar estranho se o senhor tivesse achado bonito. Ele falou: não mudei de lado ainda, para mim tá horroroso. Jesus pode fazer tudo novo na tua vida. Jesus pode fazer tudo novo na tua vida. E tem gente que não acredita. Tem gente que não acredita. Eu usava calça 56, pastor. Agora eu uso 46. Agora já estão 48, né? Melhorei um pouquinho. Estava muito magrinho, agora 48. E eu fico tão feliz porque eu vou na loja e eu posso comprar calça de promoção agora. Mas eu não podia. Entrava na loja, não tem meu número, né? Não. Agora tem. Veja que eu não estou saindo um milímetro do que está escrito. Porque o texto fala que quando nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. E ele diz que as coisas velhas passaram e Deus fez. Veja o tempo do verbo. Não é fará, é fez, é presente do indicativo. Deus fez tudo novo. Mas o tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. Eu estou falando da minha situação física. Porque é uma coisa difícil da gente mudar a tua aparência, teu estado físico. As pessoas que me conheciam falavam: meu Deus, pastor, só está metade de você agora. Cadê a outra parte? Nossa, como você está bonito. Eu falei: pode parar com isso aí. Eu sempre fui bonito, só estava gordo. Né? Não é porque eu estou mais magro aqui. Não. Deus um dia perguntou para mim o que eu queria. Muitos anos atrás. Eu disse: Jesus, eu queria muito fazer uma cirurgia bariátrica para me engordar nunca mais. Nunca mais. Eu poder comer e não engordar nunca mais. Isso é o sonho da minha vida. Não quero que o Senhor me dê dinheiro, carro, fama, nada. Um dia eu queria poder fazer uma cirurgia bariátrica. Esse é o sonho da minha vida. Poder comer sem medo de engordar. É isso que eu queria. Ele disse: um dia eu vou te dar. Beleza. 20 anos. Esperando. Às vezes eu orava e falava: Senhor, é esse ano.
Senhor, esse ano, passava o ano, nada. Eu vivia a minha vida de Natal em Natal. Quando começava o ano, eu já falava, uau, falta 10 meses. Nossa, já falta 5 meses. Uau, 60 dias, já chega o Natal. Porque eu estava ansioso pelo ano que vem. Porque eu sempre esperava que aquele ano que viria seria o ano em que ia acontecer aquilo na minha vida que eu queria. Eu não contava os dias, eu contava os anos. E durante muitos anos eu vivi assim. Até que se cumpriu. Demorou 20 anos para fazer surgir, que quando eu fiz 4. Numa pegada, num ano só, fiz 4. E a pastora está ali atrás, né, que morre de medo de cirurgia. Ia fazer, já não. Eu falei, você é burra, faz troço. Se fosse eu, já fazia outro de novo. Se tivesse alguma coisa para arrumar, já arrumava também. Medo de morrer? Tem medo de morrer, pastor? Também não. Tem medo de morrer. Cirurgia é uma coisa que você nem vê, pastor. Conversa um pouquinho com o cara ali, né? Abriu os olhos, você não sabe nem onde que está. Já era, irmão. Se você morrer, quando você abrir os olhos, você está no céu. Você não vai estar no quarto de recuperação. Está no céu, irmão. Será que é ruim? Céu. E já pensou? Você dormir, abrir os olhos e está no céu? Será que é ruim isso? Aí as pessoas pensam assim, ai pastor, mas você não sabe que eu tenho meus cachorros, eu tenho minha igreja, irmão, minha igreja que se dane, arruma outro pastor, se vira, eu vou embora, eu não quero nem saber de vocês. Ai, nem vou lembrar, irmão, nem vou lembrar de vocês, irmão, não vou ter telefone lá, não tem WhatsApp, meu Deus, o céu, irmão. Não tem Telegram, não tem nada disso aí, irmão, no céu. Eu não tenho noção que se acordar ter 360 mensagens, quando você está na 100ª, deixa, você vai pegar, tem 280 de novo. Você não tem noção o que é isso. Tem noção. Acho que a vida de pastor é fácil, mas vocês não têm noção. Muito difícil. Esses dias eu recebi uma mensagem profética, uma missionária, tudo que ela fala acontece. Pensa alguém que tem uma boca. Essa tem uma boca santa. Falou. Ela falou 3 coisas para mim, as 3 coisas aconteceram já. Mas parece. Eu brinquei com ela, falei, a senhora é missionária de flash. Falou, desceu do céu o manto. Verdade. Essa semana ela mandou um outro, estava orando. As irmãzinhas, né, ora bastante. Ela disse, pastor, eu estou sem dormir já faz um tempo, tal. E eu estava conversando com Jesus, Jesus mandou eu te entregar um negócio. Eu falei, manda aí, irmão, desenrola esse rolo aí que eu já estou curioso. E ela falou assim, um dia desses você falou para Deus que você queria ir para o céu. Você estava cansado, não queria ficar mais aqui. E que se Jesus quisesse, você já ia embora já e que se dane, esse negócio é ir para o céu. Eu fiquei dando risada do jeito que ela falou, né, aquilo para mim. E ela disse, Deus falou que não é para você relaxar aí, fica frio. Que tem muita alma para você ganhar, muita coisa para você fazer, muito trabalho. Você fica aí que você não está na hora ainda. Vai demorar muito ainda. E tem algumas coisas que vão acontecer e tal, enfim. E eu fico pensando em como as pessoas se iludem com a vida e com esse mundo. Como as pessoas se prendem às coisas desse mundo. Se prendem às coisas sobre as quais elas não têm controle. Coisas que as pessoas
Talvez nunca tenha. Talvez nunca venha a situação ou a condição para que você faça ou tenha aquilo e você chora por causa disso. E a gente tem que aprender a viver. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós temos, qualquer coisa que você tenha, com contentamento, é bom. A Bíblia diz que a gente precisa aprender a se contentar com aquilo que a gente tem. E não desejar aquilo que a gente não tem. Eu não estou dizendo que você não tem que ter esperança. Eu estou aqui, puxa, quantos testemunhos eu tenho dado para vocês sobre as ações de fé que eu faço, que eu tenho, as coisas que eu falo. Eu tenho ensinado vocês, você tem que ter fé. Mas se você não sonhar os sonhos de Deus, eles não vão acontecer na sua vida. Você precisa aprender isso. A sonhar os sonhos de Deus. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu sempre que ia pregar em outras igrejas, quando o meu ministério ainda era assim, pregador itinerante, os pastores diziam assim, vamos cantar só 2 hinos, passa para o pastor Sandro, porque ele é tiro longo. Já sabia que no mínimo era 1 hora de mensagem. Eu gosto de pregar a Bíblia. Gosto muito. E às vezes na nossa igreja ela era tão pequenininha, e a gente estava lá em 3 ou 4 pessoas, eu me lembro como se fosse hoje, e Deus me dava uma mensagem com uma profundidade espiritual, teológica, e eu pregava aquela mensagem com toda a força do meu coração, e a Manuela ficava lá atrás fazendo assim, 1h15 já de mensagem, 20, nós só em 3 na igreja. Eu fazia aquilo como se tivesse milhares. Como se tivesse milhares. E a gente gravava sempre no computador as mensagens, porque a gente tinha um programa de rádio, colocava elas todo dia, da meia-noite às 2h. Eu ganhei um horário na rádio aqui de Guaratuba, a gente colocava elas lá. E por estar gravada, eu gostava de ouvir. Tempo do CD ainda, Manuela gravava num CD, eu colocava no CD, levava para casa e escutava ela de novo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, no outro dia de manhã. Para descobrir onde eu tinha errado, o que eu tinha falado errado, que palavra eu tinha pronunciado errado. Se eu falei um capítulo errado, um versículo errado, eu me corrigia, orava, para no outro dia ir lá e fazer melhor. Eu sempre busquei a excelência para pregar o evangelho, sempre. Em outros lugares eu não me importo. Eu não me importo de falar errado, troço errado. Esses dias um irmão me corrigiu porque eu fiz uma postagem no Twitter e coloquei a vírgula no lugar errado. Ele mandou uma mensagem dizendo que quando a preposição acaba em tal, porque você foi uma regra de português, né? Você não põe vírgula, pastor, irmã Sueli. Eu fiquei com vontade de mandar ele procurar o caminhão de onde ele caiu, né? Mas ele falou tão educadamente comigo, né? Que eu só mandei um gatinho que eu tenho que dar, assim, dá uma rebolada, assim, só mandei o gatinho para ele. Mas acho que ele entendeu o recado, né? Eu não me importo. De verdade. Eu me preocupo em que as pessoas entendam o que eu estou falando. É isso que me preocupa. Eu sempre me preocupei em ter uma mensagem chão de fábrica, que todo mundo pudesse ouvir. Não como essa de hoje, que está sendo uma mensagem inspirada, porque o Espírito Santo me trouxe para fazer isso hoje. E eu dizia, puxa Jesus, nossa, eu me lembro como se fosse hoje. Uma mensagem dessa. Isso aqui tinha que milhares de pessoas tinham que ouvir isso aqui, Jesus. Nossa, extraordinário. Não é porque fui eu que preguei, Jesus, porque é o Senhor que me deu esse texto aí. Mas ela tá show de bola. Que mensagem linda. Chegou um tempo, veja como o Espírito Santo trabalha, que a gente já tinha mais de 1000 mensagens no computador, pastor. Muitos anos gravando. Deu uma chuva de tempestade aqui com raio, nosso computador queimou. Perdeu tudo. Não tinha backup, a gente era pobre, não tinha dinheiro nem para comprar um CD, quem dirá um drive para guardar, né? Não tinha.
pendrive era muito pequeno, né? Tinha que ter. Hoje a gente tem esses troços externos aí que você põe em guarda. No tempo não tinha. Eu fiquei triste. Puxa, perdeu tudo. Mas eu entendi que a palavra de Deus, ela precisa se renovar a cada dia. Que a gente não pode viver do passado. Que a mensagem de Deus, ela é nova como o maná. Eu entendi o que Deus me falou. A Bíblia diz que quando o Senhor enviava o maná para o povo no meio do deserto, eles precisavam colher para comer só na hora do almoço, de manhã e na hora do almoço. Porque de tarde Deus mandava um maná novo. E se você recolhesse o maná que Deus mandasse numa quantidade maior do que aquela que você precisava para comer, e você guardasse ele, criava bicho, imediatamente enchia de bicho. E tinha que jogar fora. Eu entendi o que o Espírito Santo estava me falando. Eu precisava renovar todo dia. E as pessoas não entendem às vezes, né? Quando eu vim para a internet, comecei a fazer os cultos online, as pessoas diziam: meu Deus, pastor, eu não sei como é que você pode pregar todo dia uma mensagem nova, você nunca usa o mesmo texto, nunca dá os mesmos testemunhos, meu Deus, que coisa incrível. E eu dava risada, né? E falava: meu Deus, se eles soubessem quando eu era um pregador itinerante que pregava 15 vezes por semana. E ainda tinha que pegar um ônibus e ir lá no bairro, saía daquele correndo, voltava para casa, pegava o outro, porque pregava de manhã no culto de oração. Saía na outra igreja, pegava de tarde no culto da tarde. E depois ia para outro lugar, pregava de noite, e depois ainda ia na vigília, sexta e sábado. Era 4 vezes por dia. E Deus supria a necessidade, Deus supria o conhecimento, Deus supria a revelação. Aonde ia tinha milagre, aonde ia tinha revelação, aonde ia a palavra descia fresca. Quando chegava na igreja, dobrava o joelho, orava e dizia: Deus, qual é a mensagem que você quer que eu traga para esse povo? E era 1 hora, irmão, de mensagem, não era 5 minutos, não. Eu sou pregador do tempo que o meu pastor falava: se você não tem capacidade de subir no púlpito e pregar o evangelho 1 hora, você não presta para nada. Mensagem de meia hora é coisa de vadio. Eu aprendi isso com o meu pastor, irmão. Uma vez eu convidei um pastor de uma igreja aqui para vir pregar na nossa igreja. Faz muitos anos. É meu amigo, ele é um queridão. E eu fiz propaganda, porque eu gostava da mensagem dele, né? Cara inteligente, bom pregador. E ele veio, pregou, começou a pregar. Passei para ele 8 horas, né? Eu falei: vão dar tempo pro cara, né? Acostumado com aqueles meus amigos assembleianos, né? Que vinha aqui e ficava até 10 horas da noite, né? Estava acostumado já. Eu falei para Manuela: vamos abrir o culto 8 horas, quando 2 hinos e dá pro cara. Cara, acabou o culto 8h25, irmão. Que vontade de surrar ele, vocês não têm noção. Ele pregou 18 minutos, pastor. Veio, fogo, entrou, fogo, desceu, igual pregador palito de fósforo, é assim que os caras chamam. Acabou. Acabou, irmão. Ele: amém, igreja, fica de pé, eu vou orar. Fez um barulho, orou, fiquei olhando para ele. De pé ali. Tá. Foi para ele 18 minutos. Aleluia. Amém, irmão. Pastor, pode assumir. Eu preguei de novo. Não, preguei de novo. Falei: irmão, senta aí. Que enquanto o irmão estava falando ali, Deus me deu uma mensagem, vou trazer para você. Preguei 1h15, fiz ele escutar inteirinho. Eu sentadinho, ouviu tudinho, irmão. Todinho. As pessoas têm pressa de sair da presença de Deus. Eu concordo com você que tem uns caras que para pregar só... Eu conheci um pastor, ele era presidente do campo do Paraná, da Assembleia de Deus da Missão, lá de Foz do Iguaçu, velhinho. Quando ele vinha pregar na minha igreja, era só graça de Jeová. Não vou falar o nome dele, uma questão de bom senso. Queridos, amados, hoje Deus me deu uma mensagem.
Irmão, ele entrava em Gênesis, enquanto ele não chegasse em Apocalipse, ele não parava. Percival é o nome dele. Eu falei, desculpa, irmão. Rapaz, era 3 horas o culto. Você dormia, acordava, sonhava, acordava de novo, dava glória, dormia outra vez. Meu Jesus misericordioso, mas ele era o presidente da igreja, né, irmão? A gente tinha que ouvir. Meu pastor sentado atrás ficava assim, para ver se nós estávamos dormindo. Quando ele via que você estava olhando no olho dele, ele fazia por cima do óculos. Você já dava um glória, oh glória, aleluia. O irmão já pulava do lado que estava dormindo, acordava também. Já dava uma movimentada. Não é, irmão? Tem uns que é só a graça de Jesus, né? Aí tá bom. Mas uma mensagem que desce do céu, cristocêntrica, biblicista, cheia do Espírito, do poder e de autoridade, é uma mensagem que deve ser ouvida com atenção, como uma boa comida, quando você come ela devagar, mastiga bem, para que ela desça adequadamente e traga todos os nutrientes que o teu corpo precisa. A mensagem, a palavra de Deus, ela precisa ser recheada do Espírito Santo de Deus como um bom alimento, precioso, gostoso. Ela não pode ser um bolo lindo, porém muito doce. Você come um pedaço, já tem... A Bíblia diz que o homem de Deus, ele deve ser temperado. Ele não pode ter sal demais, mas ele também não pode ter sal de menos. Precisa ter sal na medida certa. O apóstolo Paulo disse, nesse texto, coisas... É um texto grande que eu li, né? Mas eu queria trazer para você o verso 16. Vou voltar um pouquinho. Vem lá, bebê. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora, já não conhecemos desse modo. Assim que, vírgula, daqui por diante, vírgula de novo, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ele está falando que você não pode me conhecer em função do que eu era. Você tem que me conhecer em função do que eu sou. Quando você olha para mim e vê o meu passado, você não consegue ver Jesus na minha vida e você não vai receber a bênção de Deus. Quem nós fomos, não importa, irmão. O pecado que eu cometi lá atrás, Jesus já me perdoou, já me arrependi, ele já acabou. Quem eu fui não interessa. Interessa que o evangelho está sendo pregado para você e você precisa se alimentar dessa palavra para que você se fortaleça, cresça na graça e no conhecimento. E então ele continua o texto dizendo assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas eu pergunto para você, na tua vida tudo de fato é novo? Eu poderia aqui trazer para você um testemunho. Eu tinha uma vez, teve um pastor que veio aqui, pregou, foi na minha casa. Eu morava aqui ainda, na minha casa antiga, onde a missionária Carla mora hoje. E ele disse assim: pastor, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Eu disse: o que é, pastor? A gente foi jantar na minha casa. Ele disse: Deus vai tirar tudo que você tem velho de dentro da tua casa e vai te dar tudo novo. Tudo novo. E quando chegar tudo novo, Deus vai te dar uma casa nova. Tudo o que ele falou se cumpriu. Mas quando ele falou isso, pastor, eu tomei tanta posse daquela palavra que eu falei: Jesus, a primeira coisa que eu quero novo é o meu colchão. Esse maldito, vou botar fogo nele, Jesus. Ele deve ter uns 18 anos já. Eu já dormia de um lado, pastora no meio, do outro lado buraco, travesseiro, estava feio o negócio. Só Jesus. E você sabe, irmão,
que quando a palavra de Deus fala tudo novo, ela não está falando apenas das coisas físicas, ela está falando das espirituais. Porque não adianta Jesus te dar um colchão novo se os teus modos continuam os velhos. Se Deus te der um colchão novo, você precisa de um travesseiro novo. Porque o colchão ele é maior, porque Jesus quer te abençoar. E Ele não vai te dar um colchão de casal, Ele vai te dar um queen. Se a tua fé for muito grande, vai ser um king. Mas para Deus te dar um king, Ele tem que dar também uma cama nova. E se Ele te dá uma cama nova, Ele tem que trocar os criados mudos, porque não cabe nada. E aí tem que trocar o guarda-roupa. E aí você tem que comprar os lençol novo. Não é? É uma sucessão de coisas que uma mudança traz para a tua vida várias mudanças. Então, quando você se converte a Cristo, quando você vem para Jesus, quando você entrega o teu coração para Jesus, quando você dobra o seu joelho e diz: Jesus, agora o Senhor é o meu Senhor, é o meu Salvador, eu te louvo, eu te adoro, eu te exalto, eu não quero saber de mais nada, eu agora quero ser uma nova criatura. Isso gera uma mudança, isso é o colchão velho que está indo embora. Isso é a primeira coisa que vai embora, irmão. São as coisas do mundo, as coisas antigas que ficaram para trás. E você vai começar a perceber que as coisas ao teu redor, a cama vai mudar, o criado mudo vai mudar, você vai ver o comportamento dos teus filhos mudando, você vai vendo o comportamento da tua família mudando, porque você mudou. Porque você mudou o teu comportamento, porque você está agindo de outra forma, porque você está buscando as coisas que antes você não buscava, porque você está procurando coisas que antes você não procurava, você agora fala coisas que antes você não falava, e isso começa a gerar mudanças ao seu redor, e quando você vê, é como a sua casa inteira estivesse sendo transformada, porque você foi mudado. A mudança começa por você, a mudança começa por mim. Os meus filhos são espelho do meu ministério. A minha casa é espelho do meu comportamento como pai dentro da minha casa. Se o meu cachorro é mal educado, a Manuela diz que meu cachorro é mal educado, e ele é porque eu não dei educação para ele. O cachorro morde todo mundo, pastor. Morde todo mundo, ele é assim, ó. Assim, ó. Morde, mas eu falo para ele que ele está pagando a ração que ele come, é para morder mesmo. Tem que morder, povo, né? Quando leva a mordida, eu falo: mordeu? É, mordeu, você mereceu. E só morde quem merece. Morde quem merece. Marcou, levou. Tem que ficar esperto, né? Ainda bem que ele é pequenininho. Falei: já pensou se eu tivesse um leão? Né? Ainda bem que é um olhazinho assim, tic, né? Ele é brabo. Sabe por que ele morde a Manuela, pastor? Que a Manuela pega no nariz dele assim, e fica fazendo assim, daí morde ele. Eu não quero que o cachorro morde ela. Ela briga, mas ele me morde. Eu falo: você merece que morder mesmo. Ah, mas os outros não mordem. Mas ele morde. Uma ação gera uma igual ou maior. E a gente precisa aprender isso. Por que o pastor está contando brincando com você, contando essa situação do cachorro da minha casa? Porque isso vai acontecer na sua casa com seus filhos. Isso vai acontecer na sua casa com o próprio Deus. O teu comportamento com Deus vai gerar a reação dele para com você. O teu comportamento com o Espírito Santo vai fazer com que a ação do Espírito Santo venha sobre a sua vida. Se você é um crente que ora, dobra o seu joelho, clama a Deus, busca o Senhor, o teu coração é sincero, irmão, você vai ter um relacionamento saudável com Deus. E você vai ver a tua vida ser transformada. Agora, se você está com Deus só porque você está precisando de alguma coisa, aí você está enrolado. Aí você vai ter dificuldade.
Aí você vai ter dificuldade. Não vai ser fácil, não. Então nós precisamos ter com Deus um relacionamento saudável, parar de olhar as coisas com os nossos olhos espirituais. Veja, vou ler de novo o verso 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Nós o conhecemos como nosso Senhor e Salvador, nosso Deus. Ele não é nosso parça, nosso camarada. Ah, Jesus é meu camarada. Não, não é. Jesus é Deus. E Ele tem que ser tratado dessa maneira. Com respeito, com amor, com reverência, com sinceridade, com inteireza de coração. Porque Jesus não olha para o teu rosto, para a tua face. Não, Jesus olha direto dentro do teu coração. A Bíblia diz isso. Jesus não olha para a tua roupa. Ah, pastor, mas você não está vendo? Estou de gravata, estou de terno, eu estou do jeito que Jesus quer. Não, Jesus não quer ser assim, não. Você pode estar lá na rua de calção, descalços, camisa suja, sem camisa, caído, de pé, levantado. Do jeito que você tiver, quando você clamar, Deus vai te ouvir. Você pode estar no hospital, numa mesa de cirurgia, você está sem roupa. Você não tem acesso a Deus? Eu me lembro quando fiz a minha cirurgia bariátrica, eu estava conversando com o anestesista, e ele conversando comigo e aplicando anestesia, porque, né, põe aqui, vai num catetezinho. Ele pediu para mim deitar, eu deitei. Uma sala de cirurgia tinha diversas mesas, diversas pessoas sendo operadas. Uma luz azul, um lugar bonito, todo branco, luz toda azul, não tinha luz assim, azul. Se olhava era tudo azul. E quando a anestesia começou a entrar, eu vi um anjo de Deus que entrou pela porta enorme, da altura dessa luz aqui, grande, todo azul. E ele veio andando na minha direção, brilhava demais como o sol. E ele veio diante de mim, eu estava deitado, olhei nele, o rosto dele era como olhar para uma lâmpada dessa. E ele disse: descansa, porque eu vim aqui para operar você. Pôs a mão em cima da minha cabeça. Eu acordei no outro dia. O cuidado que Deus tem comigo e com você é algo que ninguém tem com você, irmão. Quando Deus faz uma promessa, se preciso for, Ele desce do céu para cumprir na sua vida. Dependendo do relacionamento que você tem com Deus, Ele nem fala com o anjo. Quando o Senhor quis vir descer na terra para conversar com Jacó, a Bíblia diz que foi Ele que desceu. Quando veio conversar com Moisés, foi Ele que veio na sarça. Quando veio para conversar com o pai de Sansão, foi Ele que veio. Com Gideão, Ele que veio. A Bíblia fala isso, são teofanias. Quando a palavra diz o anjo do Senhor, mas é o próprio Deus. Sabe por quê? Porque anjo não recebe sacrifício. As pessoas não entendem isso. Ah, é o anjo. Não, o cara derramou, queimou sacrifício para ele. O anjo não aceita sacrifício. Sacrifica-se só a Deus. O próprio Jesus desceu. Ele não mandou o anjo. Tem coisas que Ele não manda o anjo, pastor. Ele próprio vem. Ele próprio vem para conversar com você. Ele próprio se mexe no céu. Eu me lembro quando Estevão estava sendo apedrejado. A Bíblia diz que o Senhor olha lá de cima e vê o que está acontecendo com Estevão. Irmão, Deus está com os olhos sobre a sua vida. Deus está com os olhos sobre a sua casa. Deus está olhando para o teu sofrimento. Deus está olhando para a tua tristeza. E está esperando você tomar uma posição. Porque nós fazemos escolhas na nossa vida e essas escolhas geram dor, geram tristeza, geram lágrimas. Mas hoje o Senhor está te dando outra oportunidade para que você faça outra escolha. Que você não escolha o homem, que você não escolha as coisas, que você não escolha o mundo, mas que você escolha Cristo. E Jesus vai fazer tudo novo na tua vida. Jesus vai transformar a tua casa, a tua família, as tuas coisas, quando Ele for a tua prioridade.
Quando Jesus for a tua prioridade, a tua vida vai ser transformada. Eu me lembro quando eu recebi uma palavra profética faz uns 7 anos. Eu acho. Talvez 6, mas eu acho que 7. Que uma pessoa, a gente chamava ela de louca, era uma irmã que tinha na nossa igreja. Era um profeta de Deus. Mas ela era louca. E um dia ela falou para mim: pastor, tem algo que vai acontecer na tua vida. E ela falou o que ia acontecer. Eu fiquei olhando. Porque a gente não é surdo, tem que escutar de tudo, né? Eu escutei o que ela falou. E ela disse: mas Deus vai te dar um sinal quando isso estiver para acontecer na sua vida. Eu disse: é? Ela falou: é. Você vai numa concessionária e vai comprar uma caminhonete zero, novinha, da cor que você quiser. Eu acho que é preta, porque é uma escura que eu vi você comprando. Ela está me mostrando. E falou que quando você fizer isso, vai ser o sinal que o tempo na tua vida chegou para isso acontecer. 7 anos, pastor. Eu andava com um Renault Megane 97, que quebrava toda semana. Andava só de guincho. Para Curitiba, guincho. Descia, guincho. Subia, guincho. Descia, guincho. Eu vou ficar pagando pedágio acho que mais uns 20 anos e não vou pagar todos os guinchos que eu usei com aquele carro. Ele só quebrava. Eu não tinha dinheiro para comprar outro. E eu olhei e falei: Jesus, eu não tenho dinheiro para comprar um pneu novo. Essa mulher está falando que eu vou comprar uma caminhonete nova. Mas o tempo passou. As coisas foram mudando. E o meu genro chegou em casa e disse: meu sogro, vamos comprar uma caminhonete nova. Eu disse: vamos. E compramos, e ela está ali fora, né? Você já sabe. Ela é escura. E quando o meu genro chegou em casa, que eu olhei, Deus fez eu lembrar da palavra profética que eu tinha esquecido. Deus fez eu lembrar. Eu disse: uau. 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 Meu Deus. Quantas vezes Deus usa o profeta ou através do Espírito Santo ou sonhos para falar conosco de coisas que vão acontecer, a gente acha que é loucura e esquece. E quando acontece, a gente é surpreendido por Deus. Deus não é homem, irmão, para que minta, nem filho do homem para que prometa algo que ele não pode fazer. E aquilo que Deus prometeu, certamente Ele fará. E isso não depende de você, das suas mãos, da sua capacidade, não depende, irmão. E você precisa aprender isso. Você precisa ser dependente de Deus. Você precisa andar com Deus. Você precisa aprender isso. Eu disse para você no começo que eu falava: meu Deus, você me dá umas mensagens. Tinha que ter milhares de pessoas, a gente está em quase 9.000 pessoas ouvindo a mensagem. Deus disse: chegará o dia em que você vai pegar para multidões, milhares. E eu falava: Jesus, quando esse tempo vai chegar? Quando esse tempo vai chegar? E agora eu falo para quase 700.000 pessoas todo dia. Todo dia. Todo dia. Chega no final do mês, são milhões e milhões. E parece que não mudou nada. Parece que não mudou nada. Continua a mesma coisa. Continua com o mesmo fogo, com o mesmo amor, com a mesma esperança, com o mesmo espírito. Do mesmo jeito. As pessoas dizem que eu sou diferentão, mas eu sempre fui exatamente assim. Eu faço o que Deus manda. Você pode olhar para mim e dizer: pastor, mas essa mensagem hoje também, irmão, mas foi o que Jesus mandou eu falar, eu estou falando. Eu não discuto, eu só obedeço.
Eu queria que você entendesse e aprendesse isso. Obedecer é melhor do que sacrificar. Nós precisamos aprender a amar a Deus acima de todas as outras coisas. Nós precisamos aprender a ter Deus como nossa prioridade. E então você vai começar a ver as promessas se cumprir na sua vida, se realizarem na sua vida, acontecerem na sua vida. Tem muitas coisas para acontecer na nossa vida. Essa semana, então, meu Deus, muitas coisas. Já estou até um comichão já, você quer saber? Já estou até com comichão já, pastor. Então nós, eu e vocês, precisamos colocar a nossa vida diante de Deus com simplicidade, porque Deus é simples. Deus é simples e Deus quer usar você de um jeito simples. Nós estamos virando a página, talvez pudesse dizer virando o relógio para a última virada dos ponteiros. Última geração de pregadores, de pastores. Então nós precisamos dedicar a nossa vida a Jesus com simplicidade. Buscar primeiro o reino dos céus, sua justiça. Todo o resto o Senhor acrescentará na sua vida, como Ele vai fazer isso. Amém? Eu queria que você ficasse em pé, eu quero orar por você. Eu já te falei tudo aquilo que Deus pôs em meu coração, não vou esticar isso. Porque eu ainda vou para Curitiba, né? Participar lá do velório até 1h da manhã, quando vai ser fechado o caixão e nossa irmã vai para o crematório, né? Então eu vou para lá, o pastor Fabiano está lá com a pastora Ana, terminar o culto já vou subir e ficar com eles um pouquinho, né? Queria que você fechasse seus olhos, por favor. Não sei o que você veio buscar aqui hoje. Eu não sei o que você precisa. Mas eu tenho aqui a autoridade de Deus para dizer uma coisa para você hoje. Eu vou até aqui mais perto que eu quero olhar nos seus olhos. Eu estou aqui com a autoridade de Deus hoje para falar com você. Que tudo aquilo que você pedir de Deus em oração, crendo, você vai receber. Sim, meu Deus. Sabe o que o Espírito Santo está falando para mim? Eu vou falar para você. Eu estava falando aqui, o Espírito Santo disse para mim, diga para a minha igreja, que essa semana vai ser uma semana de vitória. Você crê nisso? Ele está falando para mim, diga para a igreja, essa semana é semana de vitória. Essa semana é uma semana de mudança. Essa semana é uma semana de se cumprir promessa, de se cumprir palavra. Irmão, o Espírito Santo está falando isso aqui para mim, eu tenho que te falar. Diga para a igreja que eu vou cumprir a minha palavra essa semana. Vamos ver coisas grandes acontecer essa semana. Você crê nisso, você vai ver. Você não crê, você vai ver também, porque Deus vai fazer de qualquer jeito. Vou orar agora. Pai do céu, em nome de Jesus. Eu quero aqui apresentar a minha igreja, o meu povo que está comigo aqui na internet. Todos esses milhares. Que o Senhor possa alcançar cada um deles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor possa observar os seus sonhos. Quem sabe, Senhor, eles tenham ouvido o conselho do pastor e já tenham feito as suas cartinhas. E toda vez que eles oram, eles colocam elas debaixo do seu joelho, como eu faço. Quem sabe o Senhor já a tenha lido. O anjo já tenha ido até o Senhor e lhe contado aquilo que está escrito nessa cartinha. Porque Tu és, Deus, um Deus fiel e poderoso para cumprir aquilo que está na carta do coração desse moço. Ai, Jesus. Quantas promessas, Senhor, Ele já ouviu dos Teus profetas.
Quantas vezes tu já falou com ele na igreja? E ele muitas vezes chora, Senhor, mas não reclama. Mas tu, quando olha para o seu coração, percebe o seu choro. Em função da falta daquilo que o Senhor prometeu para ele, ele sente falta, ele tem saudade. E ele chora com dor no seu coração. Mas eu creio que essa palavra hoje é para ele também. Que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que prometeu. E que o anjo de Deus já está se movendo no céu com o milagre dele, Senhor. Que o anjo de Deus já está se movendo no céu com o milagre do teu povo, descendo na terra, Senhor, para entregar aquilo que o teu povo tem orado, buscado, clamado. Em nome de Jesus, meu Deus. Porque tu és um Deus poderoso para cumprir a tua palavra. Meu Deus. Aleluia. Oh, papai. Eu preciso falar algo que Deus está falando para mim. Eu vejo um homem como uma pá fechando uma sepultura. Só que o caixão está dentro do buraco. Deus está mandando eu dizer. Deus está mandando eu falar, irmão, eu tenho que falar. Sou o Deus da vida, eu sou o Deus da morte. Deus. Coloque-se em pé, irmão, por favor. Todos pegaram o pãozinho? Vamos comer todos então, por favor. Não? Se vocês me permitirem, eu vou orar, porque caiu a internet, voltou agora só de novo. Eu vou orar pelo pão, tá? Pessoal que está aqui. Você que caiu o nosso sinal, peço que você me perdoe, me desculpe. A gente conseguiu refazer. Eu vou orar de novo pelo pão, tá? Tá bom? Só para quem está em casa, segura o teu pãozinho aí, que eu vou orar de novo. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Vou orar pelo pão agora, segura ele aí. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe esse pão, esse alimento que os irmãos estão colocando diante do Senhor. E que o Senhor possa derramar uma gota do teu sangue sobre cada pedaço que está sendo comido agora, em nome de Jesus. E quando eles comerem desse pão, Senhor, que eles sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode comer o pãozinho. Vou esperar um pouquinho. Agora eu peço que você pegue o suquinho de uva na sua mão, aí o suco que você tiver. Nós vamos orar por ele agora, tá bom? Vamos lá? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe esse suco de uva agora, ou esse líquido que cada uma das pessoas tem na sua casa, seja ele água ou o que for. E venha abençoá-lo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Pode servir, por favor.
Disse o Senhor: bebei todos, esse é o meu sangue que é dado por vós, faça isso em memória de mim. Amém. Vamos juntos agora, todos juntos beber, por favor. Amém. Pode sentar, tome o seu assento. Os irmãos vão recolher os copinhos aí. Amém? A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram. E se você quiser, você dá um sinalzinho com a sua mão, que os irmãos vão entregar um envelopinho aí para você. Por favor. Vamos orar. Feche os seus olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe, meu Deus, todos os ofertantes, dizimistas dessa igreja. Que a tua mão, Senhor poderosa, esteja sobre cada um deles e que o Senhor venha abençoá-los, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, você que trouxe o seu envelopinho, e trazer aqui, por favor. Amém? Fiquem em pé que nós vamos orar. Feche os seus olhinhos, inclina a sua cabeça. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada um dos irmãos, pela tua presença, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Peço que o Senhor abençoe os teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a tua mão poderosa, Senhor, venha sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Peço que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal. Que a tua bênção, o teu amor e a tua graça estejam e permaneçam sobre cada um de nós, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Abra suas mãos assim. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós agora e sempre, todos dizem. Vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.